Vamos continuar resolvendo essas questões? Olha só. O NPM é um conjunto de argumentos e filosofias administrativas aceitas em determinados contextos e propostas como novo paradigma de gestão pública a partir da emergência dos temas crise e reforma do Estado, nos anos 80. Julgue os itens a seguir referentes ao NPM. Esse gerenciamento da nova gestão pública, que é justamente a implementação da administração gerencial, que foi quando começou a surgir, né? Começou a surgir e começaram a perceber uma mudança no modelo de gestão. Começaram a ver que não poderiam mais continuar executando atividades altamente ineficientes, sem bons resultados, atividades lentas, que esqueceram totalmente o principal razão do Estado, que era atender às necessidades do cidadão. Então, bora lá. Primeira, globalização, revitalização da sociedade civil, reestruturação produtiva e emergência da sociedade da informação e do conhecimento são fatores histórico-contextuais que estão na base da emergência do NPM. Perfeito. Surge a facilidade de acesso a informações. O cidadão começa a comparar os modelos de gestão. Por que que naquele país custa 1 milhão para construir um parque e aqui custa 5 milhões? Essa globalização começou a dar mais informações, maior integração. Então, tudo isso começou a ajudar para a implementação do NPM. Perfeito. 2. O foco da transformação organizacional é a esfera federal, incluindo-se os poderes legislativo e organizacional e judiciário. Não, pessoal. O foco da reforma é uma reforma do Estado, onde a gente vai incluir tanto a parte de gestão como a parte jurídica. Não é incluir, não é principalmente a esfera federal. Na verdade, o foco da transformação é o cliente, o cidadão. Tá certo? Isso de ter um foco na administração do Estado, essa administração autorreferida é característica da burocracia. Falso. Terceira, os fundamentos teórico-conceituais predominantes no NPM são aqueles no âmbito do neo-institucionalismo econômico e de abordagens e instrumentos contemporâneos de gestão. Verdade. É o neo-institucionalismo, ou seja, é uma nova maneira de ver as instituições, com instrumentos contemporâneos, com abordagens atuais de administração, planejamento, organização, direção e controle. Perfeito. 4. O principal e mais recente argumento do NPM é o gerencialismo, que propõe a aplicação de modelo de gestão empresarial à administração pública. Perfeito. Se cair adotar a lógica da instituição privada na instituição pública, você sabe que não, né? Porque a lógica da instituição privada é o lucro. Mas adotar modelo de gestão empresarial à administração pública, perfeita. Quinta, a noção de empreendedorismo público denota uma postura estratégica proativa de organizações públicas e do próprio Estado, como um empreendedor seletivo. Perfeito. O governo, quando a gente chama ele de empreendedor, ele é capaz sim de inovar. E ele pode gerar receitas, ele não existe apenas para gerar custos. Ele pode idealizar, pode criar. Perfeito. Olha só que bacana isso aqui. Postura estratégica proativa de organizações públicas, ou seja, não é uma postura reativa, que ele só vai corrigir quando o problema surge, não. Ele vai se antecipar às mudanças. Perfeito. Sexta, o consumerismo e o PSO, que é justamente o Public Service Oriented, são visões completamente antagônicas da administração pública gerencial. De jeito nenhum. Nada mais é do que uma evolução da administração gerencial.
A gente vai ter o gerencialismo puro, que se buscava a eficiência. O problema é que na prática terminou esquecendo do cidadão. O usuário era considerado um mero contribuinte. Aí surge o consumerismo, onde ele diz, é necessário implementar a qualidade. E vamos tomar em consideração o usuário como um cliente. Só que essa visão de cliente teve um resultado negativo, pois o usuário, ele achava que ele tinha direito a tudo que o Estado oferecia. E ele achava que se ele pagava mais, ele tinha direito a receber mais. Já o PSO não, ele diz, o cidadão, ele vai ser considerado cliente, mas ele é, acima de tudo, cidadão, que ele tem direitos e obrigações. Queremos melhores resultados, mas a gente também quer qualidade. Então, não são visões antagônicas de jeito nenhum. Pessoal, nem a administração gerencial é antagônica à burocracia, como é que consumerismo e o PSO, que é uma evolução da administração gerencial, vão ser antagônicas. Tá falsa. 7ª. No Brasil, a adoção do gerencialismo na administração pública visa a efetiva implantação de um modelo burocrático weberiano. Objetivo que nenhuma reforma administrativa logrou alcançar. Falso. Na adoção do gerencialismo, eu venho justamente tentar flexibilizar aquele modelo weberiano que estava extremamente rígido, cheio de regras, modelo autorreferido, lento, caro. Então tá falso. Na adoção do gerencialismo, eu vou procurar adotar os conceitos da instituição privada e da instituição pública, para ter melhores resultados, maior eficácia, utilizar melhor os recursos, maior eficiência, maior efetividade, conseguir beneficiar mais a sociedade. Falsa a 7ª questão. 8ª. A primeira experiência da administração pública gerencial em nosso país remonta ao século passado. Segundo seu marco, sendo seu marco a criação do DASP por Getúlio Vargas em 1936. Pessoal, isso aqui é a administração pública burocrática. A administração pública gerencial, a primeira experiência, foi com a implementação do Decreto-Lei nº 200, que veio implementar planejamento, descentralização, delegação e coordenação e controle. Não confundam os princípios do Decreto-Lei nº 200 com as funções do processo organizacional. Planejamento, organização, direção e controle. Então, repito, planejamento, descentralização, delegação, coordenação e controle. Funções administrativas, planejamento, organização, direção, que é composto pela coordenação e liderança e controle. Tá certo? Então tá falsa. 9. Tal como originalmente promulgada em outubro de 1988, a Constituição Federal contemplava todos os preceitos do gerencialismo, não necessitando, para tanto, sofrer qualquer alteração posterior. Falso. A Constituição Federal de 88 foi considerada um retrocesso na evolução da administração gerencial. Em 1998, a gente vai ter a emenda constitucional número 19, precisando alterar algumas falhas. Falsa, 9ª. 10ª. Uma das principais críticas que se faz ao consumerismo decorre do fato de o modelo não identificar adequadamente quem são os clientes, já que o conceito de consumidor não equivale ao cidadão. Perfeito, pessoal. No consumerismo, a gente não tinha esse conceito de cidadão. Inclusive, essa visão de cliente era uma visão errônea, era uma visão que estava errada. Pois na instituição pública, independentemente da capacidade do cidadão de pagar pelo serviço ou não, ele tem direito a recebê-lo. Que foi, infelizmente, no consumerismo, que foi uma falha. Perfeito. 11. Em um contexto organizacional, a premiação de uma corrida, seja ela em dinheiro ou uma simples medalha, é uma das formas de motivar a participação dos membros da organização. Verdade, a gente chama isso de reconhecimento, né? Uma vez que a motivação é força oriunda de incentivos externos,
e responsável por imprimir direcionamento, persistência e intensidade à busca dos objetivos. Pessoal, a gente vai ter uma série de complicações aqui. Aí eles estão falando aqui que a motivação é força oriunda de incentivos externos. Aí a questãozinha se torna falsa porque a motivação, ela é interna. A motivação é a força propulsora do comportamento. Você fazer uma atividade que você gosta, motiva o indivíduo. Se sentir importante, motiva o indivíduo. Achar que a sua participação é identificada dentro da empresa e valorizada, motiva o indivíduo. Então, a motivação, ela não é oriunda de fatores externos. Inclusive, se a gente for para uma teoria de gestão de pessoas que fala de Frederick Herzberg divide os fatores motivacionais em duas categorias. Olha só aqui. Frederick Herzberg. Ele diz que existem dois fatores motivadores. Os fatores higiênicos e os motivacionais. Os fatores higiênicos estão mais associados a salário, benefícios que a empresa oferece, estrutura, ambiente e segurança do trabalho. E aqui está a estabilidade laboral, políticas da empresa, perspectiva de crescimento, já os fatores motivacionais estão associados com a identificação com o trabalho. A identificação com a tarefa. Então, quando a gente fala de identificação com o trabalho, identificação com a tarefa, é isso que realmente motiva o indivíduo. Os fatores higiênicos não necessariamente motivam. E se motivam, é por um curto período de tempo. O que motiva os indivíduos de verdade são os fatores motivacionais. É fazer aquilo que ele gosta. Esses fatores higiênicos, eles podem ser chamados também de extrínsecos. E os fatores motivacionais, intrínsecos. Então, olha só que os fatores intrínsecos são os que realmente motivam. Tá certo? Então, essa questãozinha aqui, ó, 11, está falsa. 12. Segundo a teoria dos dois fatores de Herzberg, o servidor de um hospital público, insatisfeito com seu trabalho no setor de radiologia, tem sua motivação impactada por ausência de fatores higiênicos. Perfeito, olha só. Se eu tenho fatores higiênicos, não me motiva. Mas o fato de não ter interfere na minha motivação. Frustra. Então, olha só. É tipo assim, se eu tenho, tudo bem. Se eu não tenho, me desmotivo. Então, a ausência de fatores higiênicos impacta na motivação dos indivíduos. Perfeita essa questãozinha 12. Tá certo? Muito bem. Questãozinha 13. A teoria de hierarquia das necessidades é uma teoria de motivação em que as necessidades de alta ordem, como a de autorrealização, tornam-se dominantes à medida que necessidades de baixa ordem, como a de estima, são satisfeitas. Cuidado. A teoria das necessidades. Vamos aqui, ó. Tem um módulozinho aí no nosso curso de administração pública na parte de liderança e motivação, né? A teoria das necessidades, ela divide as necessidades humanas em 5 níveis.
necessidades fisiológicas, que tem a ver com comer, dormir, respirar, ter saúde. Necessidade de segurança, estabilidade laboral, estar longe do perigo físico. Necessidades sociais, casar, namorar, ter família. Necessidades de estima, que é o reconhecimento, e necessidades de autorrealização. Quer fazer aquilo que ele gosta, quer desenvolver habilidades, tá certo? Eu vou ter que matar essa baratinha. Vou pegar nela não, a baratinha francesa. Olha o que aparece esse estúdio, por isso que essas bichas sobrevivem tudo quanto é canto. Tem comida aqui não, sua besta réa. Eu não quero que ela venha até mim, não. Eu não tenho medo de barata, mas também, né? Tome-lhe. Morreu. Pronto. É normal, pessoal. Onde é que não tem baratinha? Tá certo? Tem tudo quanto é canto. Então, bora lá. Continuando. Queria ver se fosse uma amiga minha acolá, que ela é capaz de subir em cima da cadeira, se tivesse aparecendo uma barata dessa. Então, olha só. Necessidades primárias e necessidades secundárias. As necessidades primárias, elas são também chamadas de necessidades de baixa ordem. E as necessidades secundárias são chamadas de necessidades de alta ordem. Então, você concorda que essa questãozinha diz: a teoria da hierarquia das necessidades é uma teoria de motivação em que as necessidades de alta ordem, como a de autorrealização, tornam-se dominantes à medida que as necessidades de baixa ordem, como a de estima, são satisfeitas. A de estima não é uma necessidade de baixa ordem. As necessidades de baixa ordem são fisiológicas e segurança. Alta ordem, sociais, estima e autorrealização. Então a questãozinha está falsa. Agora, tem uma parte da questão aqui que está verdadeira. Realmente a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow estabelece que existe uma hierarquia na satisfação das necessidades, indo da base ao topo da pirâmide. Isso sim. Então, quando uma inferior é satisfeita, surge imediatamente como prioridade a superior. Isso sim. Mas a de estima não é de baixa ordem. Tá certo? Muito bem. 14. Com aplicabilidade cada dia maior, a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, especialmente por apresentar forte sustentação científica, postula que necessidades insatisfeitas motivam e necessidades satisfeitas desencadeiam um movimento para um novo nível de necessidade. Está trocado aqui. O que motivam vai ser as necessidades satisfeitas para a busca de uma nova necessidade. Tá certo? E mais, a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, cada vez mais, ela ainda é respeitada porque ela divide muito bem as necessidades. Mas, por exemplo, hoje, sabe-se que não existe uma hierarquia na satisfação das necessidades. Vai depender da prioridade de vida de cada quem. Então, não posso dizer que cada vez ela é mais aceita. Hoje, sabe-se que a satisfação das necessidades primárias não motiva o indivíduo para o trabalho. Tá certo? Então, não podemos dizer que cada vez mais tem uma maior aplicabilidade. E que uma necessidade insatisfeita motiva. Não. O que motiva para satisfazer uma superior vai ser uma satisfeita. Tá certo? Muito bem. Questãozinha 14. Falsa. Questãozinha 15. Segurança e estima são necessidades de ordem mais elevada, que tendem a ser mais bem atendidas por recompensas intrínsecas que por recompensas extrínsecas. Pessoal, cuidadinho. Quando a gente fala de segurança, voltemos para cá. Frederick Hesbeck, segurança, olha onde que segurança está. Os fatores higiênicos, ou seja, extrínsecos. Então vamos lá, o que é que a questão diz? Segurança e estima são necessidades de ordem mais elevada. Já está falso. As necessidades de ordem mais elevada a gente vai ter de autorrealização e estima. Segurança é de baixa ordem. Falso. Olha a pirâmide de Maslow, onde é que está a segurança?
Tá certo? Tá falso. Que tendem a ser bem mais entendidas por recompensas intrínsecas que recompensas extrínsecas. Se tivesse realização, perfeito. Mas como tem segurança, segurança é extrínseca. Falsa, questãozinha 15. 16. A teoria motivacional da equidade reconhece que os indivíduos julgam a quantidade absoluta de suas recompensas organizacionais não só pelos seus esforços, mas também pela recompensa obtida pelos outros em face dos insumos por eles empregados. Perfeito! A teoria da equidade motivacional fala que as pessoas não só avaliam o que recebem, mas sempre estão comparando com o que o outro. Por isso que é necessário buscar uma equidade na distribuição de salário. Uma criança faz isso. Mãe, por que tu botou mais sorvete para ele? Ela tem a tendência de comparar. Então a questão 16, verdadeira. 17. Considere que um gestor de pesquisas de determinado órgão governamental da área de saúde, em vez de se esforçar para solucionar problemas e definir novas metas mais desafiadoras, idealiza ser influente e controlar os outros integrantes da sua unidade. A sua preferência é atuar em situações competitivas, voltadas para o status. E ele se preocupa mais com o prestígio decorrente dos resultados e da influência sobre os outros. Com base na teoria das necessidades de McClellan, esse indivíduo possui a necessidade de afiliação como a mais preponderante. Pessoal, McClellan estabelece 3 tipos de necessidade. Necessidade de realização, que é desenvolver habilidades, aprimorar, ter desafios. Necessidade de afiliação, pertencer a um grupo, ter família, casar. E necessidade de poder, ter a capacidade de mandar. Você acha que, de acordo com McClellan, qual é a necessidade que esse indivíduo tem como primordial? A necessidade de poder. Perfeito. Então, ó, a necessidade de poder, ela tem como a mais preponderante. Então, a 17, ó, falso. 18. Na teoria dos 2 fatores de Herzberg, a satisfação no trabalho é função do conteúdo do trabalho ou de atividades desafiadoras e estimulantes inerentes ao trabalho. Perfeito até aí. Esses fatores são denominados fatores higiênicos? Não. São denominados fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, agora foi. A barata veio até mim, bem pertinho aqui. Já, pera aí. Bicha fuleiragem dessa barata, vai me assustar. Depois, quando eu terminar essa aula, eu vou matar essa barata. Pode deixar. Então, ó, questãozinha 18, falso. Essa vai ser a teoria dos fatores motivacionais, tá bom? 19. De acordo com a teoria comportamental de liderança, o líder eficaz conta com alguns traços específicos, como a autoconfiança e a inteligência. Pessoal, isso é de acordo com a teoria dos traços da personalidade. De acordo com a teoria dos traços da personalidade, porque a liderança ela vai ser dividida em 3 grupos de teoria. Teoria dos traços da personalidade, teoria dos estilos de liderança e o estilo situacional. De acordo com a teoria dos traços de personalidade, existem características na personalidade do indivíduo e características no indivíduo que definem ele como líder. Então, isso é de acordo com a teoria dos traços na personalidade de liderança. É lá que diz que o líder eficaz conta com alguns traços específicos, como a autoconfiança e a inteligência. Inclusive, tinha alguns livros que falavam de tinha que ter uma boa apresentação, oratória, assim vai. Questãozinha 20. O estilo de liderança relacionado a um sistema explorador, autoritário, modelo ligado à teoria Y de McGregor,
provoca elevado nível de resistência no que diz respeito ao alcance dos objetivos organizacionais. O sistema explorador autoritário está relacionado com a teoria X, de acordo com McGregor. McGregor diz que existem dois tipos de direção. O pessoal da teoria X e o pessoal da teoria Y. O pessoal da teoria X, eles são autoritários. A liderança é autoritária, a direção é autoritária, ela é impositiva. Porque eles acreditam que os funcionários são incompetentes, indolentes, não gostam de trabalhar, fogem das responsabilidades. Já a direção Y, ela é participativa. Ela permite que as pessoas tomem as decisões, motivadora, inclusive dá mais liberdade, porque acreditam que para essas pessoas trabalhar é tão normal como comer, dormir, respirar, tá certo? Então, ó, questãozinha 20, falso. Bom, com relação às vantagens de descentralização sobre a centralização, julgue os itens a seguir. Sobre essas questõezinhas de centralização, descentralização, a gente só vai ver depois na próxima aula, tá certo? Por aqui eu vou ficar aqui mesmo porque eu tô vendo a hora dessa barata subir em cima de mim, aí eu vou matá-la, tá bom? Um abração a todos, beijo.